Banque a mulher que você é. E eu não tô falando sobre financeiro. Eu tô falando sobre o que você gosta, o que você quer ser, o que você pensa. Deixe de ser insegura. E eu sei o quanto é difícil, porque pensa numa pessoa insegura. Pois é, muito insegura. Só que eu tô tentando desconstruir essa insegurança da minha cabeça, porque a gente tem uma visão nossa, vou falar minha, que talvez você se identifique um pouco, que a gente é algo, sendo que a gente não é algo. A gente é o que as pessoas que estão convivendo com a gente vê que a gente é. Sabemos que a gente tem perfis, né? Eu sou uma pessoa com meu noivo, eu sou uma pessoa com a minha mãe, eu sou uma pessoa com meus amigos, eu sou uma pessoa sozinha. A gente sabe que a gente tem cada personalidade para um determinado tipo de momento. Isso não é ser falso, isso é sermos seres humanos. Beleza? Tá tudo certo. A gente sabe disso porque a gente muda até o tom de voz quando a gente tá com determinadas pessoas. Então, com o meu noivo, a gente fala um pouquinho mais fofinho com o outro. Agora, quando a gente tá com um amigo, a gente fala mais solto, mais assim, né? Agora, quando a gente tá com uma mãe, com um pai, a gente fala um pouquinho mais sério. A gente, mesmo que a gente brinque, a gente às vezes fala um pouquinho mais, tipo, cresce. Com isso, a gente precisa entender como é que a gente é. Vou te dar um exemplo sobre mim. Eu sempre achei que eu era muito indecisa com as coisas. Muito. Tipo, eu não conseguia me decidir sobre as coisas, que eu era muito voada. E eu sempre achei isso porque algumas áreas da minha vida eu sou assim. Exemplo, se você me levar para um restaurante, eu não vou saber escolher um prato de comida, então eu sempre opto pelo prato que eu já sei que é gostoso. Por quê? Porque eu tenho medo de escolher e ser ruim. E na maioria das vezes eu tenho um dedo muito podre para comida, então eu escolho e vem ruim. E aí eu peço sempre pro meu noivo escolher. Nessa área da minha vida, eu sou uma pessoa muito indecisa. É indecisa? É, acho que é a palavra. Ah, você entendeu. Agora, eu comecei a notar que para algumas coisas eu sei exatamente o que eu quero e o que eu gosto. Então, por exemplo, minha sogra tá buscando casas para ela comprar, porque ela quer se mudar. E aí eu tava ajudando ela a escolher. E eu sei exatamente olhar para uma casa e falar, não gostei. Não faz meu tipo. Ou então faz o tipo de tal pessoa. Eu sei exatamente escolher. Se você me levar para uma casa que não tem a ver com o meu estilo, eu vou olhar e vou falar, não gostei. Porque eu sei que aquilo ali é algo muito importante. Então eu vou morar. Não tô falando de mim, mas sei lá, vamos supor, se a casa fosse para mim, eu vou morar naquela casa. Então eu preciso escolher o que eu gosto. Senão, lascou. Mas agora, quando são coisas pequenas, eu tinha um receio de falar e de bancar quem eu era. Mais alguns exemplos de quando eu sei dizer o que eu gosto. Então, se eu vou comprar um sapato, eu sei dizer para mim mesma, eu tô numa loja, eu sei olhar e falar, não gostei. Porque eu sou meio chata com sapato, sou meio chata com óculos. Então, tem algumas coisas que eu sou meio chatinha e eu falo, não gostei. Agora, roupa. Roupa eu também consigo olhar e falar, essa roupa serve a mim, eu gosto dessa roupa. Só que, pelo fato de eu ser indecisa em algumas coisas, eu me sentia muito insegura e eu não conseguia impor o que eu gostava. Eu comecei a reparar também que eu não conseguia falar o que eu gostava para algumas pessoas que eu sentia que eram pessoas importantes na minha vida. Então, vou dar um exemplo. Uma tia minha foi comigo para comprar roupa. E aí ela chega para mim e fala assim: Nossa, Letícia, eu achei essa blusinha sua cara. Eu não tinha coragem, ainda não tenho muita, de chegar para ela e falar assim: não gostei. Não gostei. Eu sempre falava assim: não sei, tô na dúvida, vou experimentar, mesmo sabendo no fundo que eu não gostei. E uma coisa que eu descobri também é que quando a gente gosta de algo, a gente já fala de cara. Caramba, adorei. Agora, quando você não gosta, normalmente você fica no mais ou menos ou você não gosta. Tentando deixar essa insegurança de lado, de parar de esse medo talvez de frustrar a pessoa, de falar que eu não gosto. Então, quando eu acho alguma coisa mais ou menos, eu já coisa dentro de mim e falo, não gostei não, não sei, não gostei. Eu não sou muito rígida, mas eu falo que eu não gostei. Então, isso é uma quebra de padrão, porque eu tenho esse padrão de não conseguir negar as coisas para as pessoas. Para a gente poder começar a mudar esse padrão, a gente precisa entender o porquê que vem esse padrão. Então aqui vai um exercício que eu faço, que é bom para você fazer também. Você se imaginar em uma terapia. Se você nunca foi à terapia,
eu acho bom você ir. Mas se você realmente não pode ir à terapia, uma das coisas que o psicólogo faz com você e comigo e com outras pessoas é fazer com que a gente se questione sobre as coisas e fale em voz alta. Então, quando a gente fala em voz alta, a gente consegue realmente pensar naquilo que a gente pensou e falou. Vamos voltar nesse assunto de falar não para as pessoas quando eu não gosto de algo. Vai começar a se questionar do porquê. Então, um exemplo. Estou numa consulta psicológica comigo mesma e aí a gente vai. Por que que você não consegue falar não para as pessoas? Quando você está numa consulta com um psicólogo, você se sente na obrigação de ter que responder a pergunta dele. Então, você vai responder mesmo que você não saiba como responder. Ah, Letícia, eu não sei o porquê. Então, você vai começar a dar soluções do porquê daquilo. Então, talvez seja porque eu não queira frustrar outra pessoa, talvez porque aquela pessoa seja importante para mim, talvez porque foi a pessoa que escolheu, então eu não quero, sabe? Sei lá, às vezes ela pode estar me dando aquilo. Quando você vai falando essas coisas em voz alta, mesmo que você não acredite nisso que você está falando, então, eu não acho que é porque eu tô com medo de frustrar a decisão da outra pessoa. Mas quando você fala, você reflete aquilo que você está falando. E porque você fala, você fica, será mesmo que é porque eu não quero frustrar a outra pessoa? Aí a psicóloga ela vai te fazer mais perguntas. Por que que você acha que você não pode frustrar a outra pessoa? Aí você vai ter que responder. Não sei, porque talvez se eu falar não para aquela pessoa e eu frustrar a decisão dela, talvez ela se sinta mal comigo, né? Talvez ela se sinta mal de eu ter negado algo que ela me indicou. E aí, quando você fala, você entende que aquilo ali não é algo tão grande quanto parece. Tipo, tá, mas qual o problema de você frustrar outra pessoa? Porque assim, a pessoa realmente vai se frustrar. Imagina só, você tá comigo, eu, Letícia, chego pra você e falo assim, vamos botar seu nome de Gisele, não sei se é seu nome, mas enfim, Gisele, eu achei esse vestido da sua cara. E aí a Gisele vira pra mim e fala assim, Letícia, eu não gostei não. Por que eu vou ficar mal por isso? Eu simplesmente vou falar assim, sério, eu achei bonito. Beleza, acabou. Vou procurar outro vestido pra Gisele. Entendeu? Então, assim, não é algo tão grande quanto parece. São tudo noias da nossa cabeça que a gente fica insegura por bobeira. E aí, essa insegurança de você não responder para outra pessoa, o seu não, o seu desconforto, a sua decisão, faz com que você se sinta insegura e isso vai crescendo. Então você começa a colocar essa insegurança em outras partes da sua vida. Você começa a se sentir insegura quanto à sua aparência, você começa a se sentir insegura quanto à sua fala, quanto às suas decisões. Então, se você vai num restaurante, você não consegue escolher um prato de comida. Por quê? Porque você já era insegura com outras situações, e aí você traz essa insegurança pro prato de comida. Então, poxa, já que eu não sei escolher uma roupa, já que eu não consigo dizer para outra pessoa que eu não gostei da roupa que ela me deu, será que eu não sei mesmo que eu gosto? Então, também, talvez eu não vá conseguir escolher a minha comida. E aí, o que que acontece? Você escolhe a comida, você não gosta da comida. Aí afirma que você não sabe escolher um prato de comida, entendeu? Eu não tô falando que isso é exatamente o que é eu, entendeu? Isso aconteceu comigo, todo esse raciocínio. Eu tô dando aqui um exemplo de como é que você pode estruturar esse pensamento dentro da sua cabecinha. Para você conseguir futuramente bancar quem você é. Para quando você chegar e uma pessoa falar assim, nossa, eu achei que isso aqui é sua cara e você não gostar, você falar, não gostei. Sabe por quê? Normalmente a gente respeita e entende, compreende, aceita pessoas que tomam as atitudes de forma mais cirúrgica. Então, se você é uma pessoa que você chega e você fala assim, não gostei disso não tem nada a ver comigo. Você está dizendo, eu banco quem eu sou, eu sei quem eu sou. E a outra pessoa vai falar assim, caraca, ela é braba, ela sabe exatamente o que ela gosta. Entendeu o raciocínio? Então, a partir de hoje, todas as vezes, em qualquer momento que você se sentir insegura com algo, você não conseguir falar, expor o que você está realmente pensando, porque você acha que a pessoa vai te julgar, porque você acha que você vai frustrar outra pessoa, a pessoa vai se sentir mal, você tem que começar a se questionar da onde é que vem aquilo e falar em voz alta.
Então você vai começar a se perguntar: por que que eu não quero falar para aquela pessoa? Porque aquela pessoa vai ficar magoada comigo? Ela vai ficar chateada comigo? Mas assim, supondo que ela fique chateada, será que ela vai embora da minha vida? Será que ela vai me abandonar? Não, eu não acho. Ela iria me abandonar porque ela iria embora da minha vida só porque eu falei pra ela que eu não gostei da roupa que ela escolheu? Olha a loucura. Só que isso é o que o nosso subconsciente faz dentro da nossa cabeça. Então, esse é o exercício do dia. Se você se sente uma pessoa insegura, você não consegue bancar quem você é, comece a se questionar sobre as suas ações, sobre o porquê que você faz o que você faz, sobre o que você faz e que te incomoda. Assim, se você gostou do vídeo até aqui, se você ficou, eu agradeço, muito obrigada. E me segue, curte o vídeo, manda pra alguém. Eu espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!